Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Ei, deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom Sempre dia. um prazer estar novamente com vocês e também com todos os ouvintes da Rádio Super. Prazer é nosso de tê-lo aqui mais uma vez. Deputado, queria começar o bate-papo de hoje falando com o senhor a respeito da polêmica aí que está envolvida, ou que está envolvido o Partido Novo com o deputado Bartô, que participou daqueles atos, daquelas manifestações no último dia 1º de maio e acabou acompanhando a prisão daquele rapaz. Enfim, situação que a gente noticiou agora há pouco, para quem estava nos ouvindo, uma situação bastante complexa e delicada, e já se diz aí que o deputado Bartô pode ser expulso do Partido Novo. O senhor é do mesmo partido dele. Eu queria saber o que o senhor pensa de tudo isso e das polêmicas nas quais o deputado Bartô vem se envolvendo ao longo dos últimos tempos. Rodrigo, a manifestação foi convocada muito sob o slogan de eu autorizo o presidente. Autorizo, no caso, a intervir no STF, intervir no Congresso Nacional, basicamente a realizar um golpe. E ainda que houvesse outras pautas, ainda que fosse possível que pessoas diferentes defendessem coisas diferentes, uma manifestação convocada com essa bandeira, né? Então eu avalio como inadequada a presença de um parlamentar do Novo, um partido que tem um posicionamento muito diferente disso, de respeito às instituições democráticas. Eu avalio como muito inadequada a participação de um parlamentar do Novo nesse tipo de manifestação, ainda que pudesse estar ali defendendo diferentes bandeiras. Mas eu não me sentiria nem um pouco confortável de estar ali, tanto que não fui. Tenho notícia que de Minas Gerais foi o único parlamentar do Novo presente, se não foi do Brasil. E em relação à prisão, ele afirma que foi acompanhar o ato em apoio à testemunha, e essa é uma figura jurídica que eu, com meus anos de advocacia, desconheço, a figura do assistente de testemunha, apoiador de testemunha. É certamente algo que pode ser melhor explicado por ele, né? Estava presente, que participou dos fatos, mas é algo que o partido acertou na minha avaliação ao abrir procedimento para poder investigar o que houve, dar a ele a chance de defesa e, eventualmente, aplicar sanções cabíveis em caso de infração ao nosso estatuto. E eu avalio que a participação na manifestação, que era antidemocrática em sua bandeira principal, já é algo bastante conflitante com o nosso estatuto. Deputado, outra situação envolvendo o Partido Novo, né? E aí, no caso, o senhor, nesta semana, foi em relação à CPI dos Frafilas, quando houve uma discussão, um bate-boca com o deputado João Vitor Xavier, que é presidente da CPI na Assembleia Legislativa de Minas, porque o deputado e outros parlamentares estariam usando o nome do deputado Luiz Humberto Carneiro, que faleceu recentemente por Covid-19, para fazer uma relação com a questão dos fura-filas, dizendo que se não houvesse a questão dos fura-filas, que o deputado Luiz Humberto Carneiro poderia estar vivo porque teria recebido essa vacina. E o senhor pediu respeito, falou que não concordava com essas falas. Eu queria saber do senhor o que aconteceu. Vocês chegaram a conversar depois desse episódio? Não, Thalita, não voltamos a conversar depois desse episódio, né? Tivemos outra reunião da CPI ainda na mesma semana, na qual tivemos nossa participação de trabalho, mas não voltamos a conversar, o deputado João Vitor Xavier e eu, sobre o episódio. Mas sobre a menção ao deputado Luiz Humberto, por quem tenho um carinho, um respeito e uma admiração gigantescas, foi um professor, um amigo para mim, né, nessa chegada no parlamento, pessoa que eu vou guardar sempre na memória, no coração. E a utilização do nome dele como alguém que poderia ter sido salvo se não houvesse a vacinação na Secretaria de Estado de Saúde. Eu vou passar para vocês as datas para que cada um chegue à conclusão por conta própria. O deputado Luiz Humberto Carneiro teve diagnóstico de Covid no dia 10 de fevereiro. Ele foi internado no dia 14 de fevereiro. A vacinação na Secretaria de Estado de Saúde aconteceu no dia 19 de fevereiro, portanto, 5 dias depois que ele já estava internado. 9 dias depois que ele já estava com o diagnóstico de Covid. E para a idade dele, a vacinação só chegou à vez
na cidade de Uberlândia, onde ele residia, no dia 1º de março, no dia 1º de abril, mais de um mês e meio depois. Daí a pessoa falar que se não houvesse a vacinação, 1.000 vacinas que fossem, só para a gente usar um número redondo, na Secretaria de Estado de Saúde, ele teria sido vacinado, adiantaria a vacinação em Uberlândia, uma cidade daquele tamanho, em um mês e meio. Eu não consigo compreender isso como um exemplo factível de alguém que estaria entre nós aqui, como gostaríamos que estivesse, né, caso a gente estivesse com os diferentes na vacinação em Minas Gerais. E isso me deixou profundamente frustrado, a utilização do nome dele com essa finalidade, a meu ver, totalmente inadequada. Fiz a queixa em relação a isso, pedindo que, né, a gente não utilizasse o nome dele dessa maneira, mas tem respeito à memória, e aparentemente o deputado que preside a CPI não recebeu muito bem essa sugestão e essa crítica, e passou a tecer alguns ataques pessoais em relação a mim, inclusive chamando de canalha, de cínico, coisa que definitivamente eu acho que era possível ele discordar da minha avaliação e da minha ideia sem passar esse tipo de argumentação e de ofensa. Para além desse bate-boca e dessa situação que o senhor nos relata agora, como é que o senhor está vendo o avanço da CPI dos fura-filas? Que tipo de juízo o senhor faz daquilo que tem ouvido, dos depoimentos, daquilo que tem sido dito e de como a CPI tem sido conduzida? Rodrigo, a gente está agora começando a ter, de fato, mais informações, né? Eu acho que a CPI já se aproxima de um ponto em que é possível conclusões. Falta ainda a oitiva do ex-secretário, muito importante, né? Talvez a mais importante oitiva que a gente vai ter, o mais importante depoimento que a gente vai ter. Já temos uma série de informações que foram remetidas à Assembleia, já estão disponíveis para os parlamentares. Agora a gente começa a ter um pouco mais robusto de informações. É claro que demanda muito tempo, muita análise e o término das provas para a gente poder afirmar com convicção qualquer coisa, mas a impressão que tenho é que o critério elaborado para vacinação, ele foi um critério que provoca um profundo mal-estar, um incômodo mesmo, de falar, cara, isso é injusto, né? Que é vacinar, às vezes, um jovem de 25 anos trabalhando ali em sistema remoto, enquanto há idosos de 85 anos aguardando vacinação. Passa uma impressão de que isso é injusto. Mas, infelizmente, isso era a norma do Ministério da Saúde, era a regra, sabe? Eu acho que a gente precisa mudar essa regra. E a Secretaria da Saúde, ao ter procedido a essa vacinação conforme os critérios do Ministério da Saúde, causa um choque na gente. Agora, é necessário avaliar nome por nome de todo mundo que estava na lista ali de vacinação. Porque uma coisa é o critério estar seguindo o que manda o Ministério da Saúde, com toda a injustiça do critério, mas é o que manda o Ministério da Saúde. Outra coisa bem diferente é ver se cada pessoa que foi vacinada atendia esses critérios ou não. Esse trabalho do pente fino, nome por nome, cada uma das pessoas, eu ainda não consegui fazer. Deputado, tem muita polêmica também em relação à vacinação pela falta de vacinas para completar a segunda dose daquelas pessoas que já foram vacinadas num primeiro momento com a Coronavac. A gente tem mais de 96% dos municípios mineiros que já registram essa falta. E a gente não sabe, não é possível saber se essas doses vão chegar aos municípios. Um problema que pode ser ainda maior para o Estado, porque essas doses, passado um determinado tempo, elas podem ser inclusive invalidadas, né? Como que a Assembleia tem acompanhado essa questão? Thalita, a gente acompanha com muita apreensão, principalmente por ser algo totalmente fora do nosso alcance de ação, né? Isso é o Ministério da Saúde, que primeiro orientou as prefeituras a aplicarem as vacinas todas disponíveis, sem precisar fazer reserva para a segunda dose. Foi uma ordem que partiu do Ministério da Saúde, é ele que coordena as ações de saúde na vacinação em nosso país, e depois não está sendo apto a mandar para a gente mais doses de vacina conforme o cronograma original. Então, a gente vê isso acontecer com muita apreensão. Conhecemos casos que são de algumas cidades que estão já com a vacinação paralisada por falta da vacina, e depende do Ministério da Saúde remeter novas doses para a gente. E para piorar, essa nova polêmica envolvendo o presidente, com declarações a respeito da China,
que ameaça atrasar ainda mais esse cronograma, ameaça que a gente realmente passe da janela na qual é possível fazer a aplicação da segunda dose. O caso é muito grave, era o momento da gente estar buscando um estreitamento de relações para ter mais rapidamente essas vacinas, esses insumos, mas infelizmente a gente está observando o contrário, vindo de Brasília, vindo do Ministério da Saúde e do Presidente da República. Deputado Guilherme da Cunha está sendo ouvido por nós aqui hoje no Café com Política. Deputado, mudando um pouquinho o rumo da prosa aqui, ainda dá tempo de fazer uma outra pergunta. Minas está começando a testar, digamos assim, um projeto que coloca em prática um modelo de gestão em parceria com entidades privadas. Eu estou falando das escolas, coloca a gestão privada em escolas públicas, né? Projeto Somar, inclusive. Esse projeto vai começar a ser operado em algumas escolas de BH e também em uma escola estadual de Sabará. E é uma bandeira que o senhor defende desde a sua campanha no ano de 2018. Queria que o senhor explicasse como é que funciona uma escola pública que tem a gestão operada pela iniciativa privada e o que vocês esperam com esses testes que já estão começando. Rodrigo, eu vou tentar ser super breve, que eu sei que a gente já está em cima do relógio aqui. Então, vou tentar ser resumido, mas é um assunto que me apaixona e eu gostaria que a gente pudesse conversar profundamente sobre ele depois. Mas o projeto Somar, ele está fazendo com que 3 escolas, de um total de 3.000 escolas da rede estadual, ou seja, 0,1% da rede, passe a ter a sua administração feita por organizações sociais sem fins lucrativos voltadas para a área de educação. E por que isso é muito importante? Porque vai colocar o foco de cada uma dessas escolas 100% no aluno. É uma mudança de modelo de gestão que não busca fazer 1 centavo de economia, Rodrigo. A gente vai continuar com a mesma despesa em relação a essas escolas, eu gosto de falar com o mesmo investimento em relação a essas escolas. E o foco, então, não é fazer economia, o foco é 100% melhorar a qualidade do aluno. E como que isso pode ser feito? Primeiro de tudo, essas escolas, para receberem os recursos, né, elas vão passar por um edital, né, vão ter que apresentar proposta pedagógica, vão ter compromissos de melhoria da qualidade de ensino, elas vão passar por essa avaliação, vão ser escolhidos os gestores, e esses gestores, para receberem, eles vão ter que, primeiro, atrair o aluno. Nenhum aluno vai ser forçado a permanecer nessa escola, nenhum aluno vai ser forçado a matricular nessa escola. A matrícula vai ser feita normalmente pelo mesmo sistema da Secretaria de Estado de Educação, o sistema de todas as demais escolas. O aluno vai poder optar por estudar nessas 3 escolas. Fazendo essa opção, o aluno estando matriculado, o gestor privado ele passa a receber uma mensalidade por esse aluno. Uma mensalidade é uma maneira feia de falar, porque no fim das contas, para a família, segue gratuito, segue público, segue como era antes. Mas o gestor passa a receber do Estado um valor por esse aluno. E ele tem metas que ele tem que cumprir de manter o aluno estudando, ou seja, evitar a evasão escolar. Se ele tiver evasão, ele para de receber. Se ele mantém o aluno estudando, ele continua recebendo. E metas de melhoria da qualidade. Ou seja, ele tem que fazer com que o aluno não apenas continue na escola, mas que o aluno saia de lá com um bom aprendizado. Se ele mantiver essas metas, ele mantém o contrato. Se ele não mantiver essas metas, se ele não fizer com que o aluno aprenda de verdade, ele perde o contrato. Então, a gente vai ter todos os estímulos, todos os focos da educação voltados para a qualidade do ensino para o aluno. Para as famílias, nada muda. A escola continua pública, continua gratuita, continua com a matrícula feita pela Secretaria de Estado de Educação. Para os profissionais, né, para os professores, para os demais servidores da comunidade escolar, eles também não são forçados a trabalhar nessa escola. Eles podem, caso desejem, migrar para escolas próximas, e a gente teve o cuidado de selecionar escolas que possuem outras escolas próximas que possam absorver esses profissionais, e ninguém vai ser forçado a trabalhar nesse modelo. A grande mudança, de fato, é para a qualidade do ensino. É uma gestão voltada 100% para a qualidade do ensino. Foram escolhidas escolas que estão com um desempenho bastante abaixo da média da rede estadual, que a gente acha que são escolas que precisam de uma ajuda, que precisam de uma mudança mais imediata, para que esses alunos não tenham a oportunidade da educação, que é a única na vida, perdida enquanto o Estado patina tentando oferecer algo de qualidade para ele. O modelo, Rodrigo, está longe de ser um teste, ele já existe há mais de 50 anos no mundo.
com várias experiências que nos permitiram aprender com erros, observar acertos, fazer aprimoramentos e muito sucesso, especialmente nos Estados Unidos, um país que se destaca, né, por toda a formação que dá a seus jovens e a quantidade de produtividade, de prosperidade que há naquele país. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. O senhor já conhece, é quase sócio aqui do Café com Política. São perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente aqui. Combinado, deputado? Combinado. Para começar, Bartô, expulso do Partido Novo? A decisão cabe à Comissão de Ética Partidária. Eu acredito que será. CPI dos fura-filas. Já caminha, eu acredito, para suas conclusões e eu receio que foi bastante tumultuada por um tema tão sério. Deputado João Vitor Xavier. O presidente da nossa CPI, tivemos uma divergência bastante desagradável, mas alguém que eu respeito em sua atividade parlamentar, ele representa um segmento importante da população. Minas pós-pandemia. É um estado que vai crescer e vai crescer bem em comparação com o restante do país, porque é um estado que se preparou para ser amigo de quem quer investir, produzir, trabalhar e empreender. Então, acredito que a gente vai ter um crescimento mais acelerado. O presidente Jair Bolsonaro. Há um desastre absoluto. Essa última declaração dele em relação à China, a declaração dele em relação a se não tiver voto impresso não vai ter eleição, um desastre absoluto. Profundamente incapaz de liderar o país nesse momento que a gente precisa tanto de uma liderança que seja capaz de nos unir e seja capaz de apontar um caminho para a superação da crise e crescimento. A vacinação no Brasil. Está lenta, infelizmente está mais lenta do que gostaríamos, mas eu confio que a gente consiga, até o final do ano, já ter superado bem essa pandemia. Deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje. Obrigada, deputado. E a gente já faz o convite aqui para o senhor voltar, né, Rodrigo, em breve, para a gente poder falar dessa pauta da educação. Um assunto ótimo. Um assunto muito bom, inclusive. Quero sim. Vamos fazer isso. É uma pauta que eu tenho um carinho enorme. Vai ser legal a gente poder conversar em mais detalhes. E obrigado pela oportunidade, pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês e com toda a audiência da Rádio Sul. Muito obrigado, deputado.